O fim dos lastros, que acabou há mais de 50 anos, acabou lá atrás, só que o maior problema, tiveram outras crises sim, mas a maior crise que ficou estampado o problema de uma emissão ilimitada de dinheiro, ou seja, o valor do dinheiro controlado por políticos, se deu em 2008. Coincidência ou não, foi o ano que nasceu o Bitcoin. Foi lá em 2008 que veio essa percepção de uma pessoa chamada Satoshi Nakamoto, e ele percebeu que a emissão ilimitada das moedas conforme conhecemos, dólar, 40% da emissão de dólar nos últimos 2 anos, por exemplo, reais, nunca se imprimiu tanta moeda no Brasil, eles perceberam que essa emissão ilimitada seria um problema agravado pelo fim do lastro. Por que que isso agravou-se com o fim do lastro? Porque quando existia um lastro, você não precisava se preocupar com a quantidade de dinheiro circulante. Para um país imprimir mais, por exemplo, mais 50 milhões de reais, você tinha que colocar mais 50 milhões de reais em barras de ouro no cofre do país, no armazenamento desse país, da Rainha Elizabeth, em um porão lá na Inglaterra cheio de ouro, uma das maiores reservas do mundo, se não a maior. E aquilo ali funcionava exatamente assim. Se ela queria emitir mais libras, ela tinha que ir lá e colocar mais ouro dentro desse porão. E isso aconteceu muito bem durante um tempo, acabou o lastro, veio a emissão ilimitada, veio essas primeiras crises. Essa crise, principalmente quando a gente fala ali de valor controlado por políticos, ela vem junto com uma manipulação de valor. Benéfica ou maléfica, por bem ou por mal, é uma manipulação de valor. Em algum momento, isso vai refletir no mercado, em algum momento, isso vai refletir na economia. Exemplo disso, do auxílio emergencial, muitas pessoas receberam R$ 600, esse valor foi de fato muito bom para essas pessoas, o objetivo foi um objetivo benéfico. Só que a entrada dessa emissão de dinheiro na economia, ele causa uma contraindicação, um efeito colateral, melhor dizendo. Ele causa um efeito colateral. Que efeito colateral é esse? Ter na economia um supply maior pela mesma quantidade de riqueza. Isso faz com que o nosso dinheiro perca valor, e isso é reflexo de uma manipulação de valor que aconteceu lá com os reais, com a maior quantidade de emissão de reais, viu? Foi exatamente isso. Só que, e aí, lá em 2008, quando veio essa crise, então a primeira revolução foi criada por um cara, por uma empresa, por uma equipe, não sabemos, chamado Satoshi Nakamoto. Vamos tratar ele aqui como uma pessoa. Satoshi Nakamoto, lá em 2010, se não me falha a memória, 2010, 2011, ele fez a primeira transação em Bitcoin da história. Ele comprou 2 pizzas e essas pizzas, ele pagou por essas pizzas 10 mil Bitcoins. É mole, é muita coisa, não é? Mas na época, o que ele queria? Ele queria saber se alguém iria confiar naquele dinheiro virtual. Porque o que ele percebeu? Vamos voltar aqui. Eu não te falei aqui que o valor são controlados por políticos e existe uma manipulação de valor? Só que esse valor, concorda que ele é intrínseco? Ele é baseado única e exclusivamente na nossa confiança. O poder está com a gente, não com os políticos. Vou te dar um exemplo disso. Em 94, o Brasil começou o Plano Real. Em algum dia, que eu não sei a data exata, teve um período de troca, onde você trocava os seus cruzeiros ou cruzados, trocava por reais, e em determinado dia, o cruzeiro ou cruzado deixou de valer. Não era mais aceito. A partir daquele momento só valia reais. A nota deixou de existir, ela ficou mais velha, ela ficou mais feia, ela ficou, sei lá, aconteceu alguma coisa com a nota em si? Não aconteceu nada. Só que aquela nota, as pessoas deixaram de acreditar nela. Vamos supor, se o cruzeiro valia no dia 26 de novembro e eu fosse até um mercado, por exemplo, comprar utilizando o cruzeiro, eles iam aceitar. No dia 27, se eu fosse lá, esse mesmo mercado não iria aceitar. Olha que coisa interessante. Então, por quê? Simplesmente porque as pessoas pararam de aceitar. Obviamente, existe o controle estatal, existe uma manipulação, existe eles dizendo a data será tal dia, existe. Só que é o povo que decide, de fato, se essa data será aquela ou não.